Alô, turma boa do canal AV+, um grande abraço para todos vocês ligados. Olha, passado um dia de mais um vexame, de mais uma vergonhosa atuação do time do Vasco ontem em Ponta Grossa, a gente fica refletindo muito o que a gente vai falar, porque tem uma escala, né? A gente precisa ter um cumprimento de escala. Tinha na escala lá, olha, você tem que gravar um comentário para domingo, com mais comentários. Eu pensei muito no que eu poderia falar e acho que nesse momento não tem muito discurso para fazer, não. E aí o que eu fiz? Eu fui na entrevista coletiva do técnico do Vasco, Lisca. E a entrevista do Lisca me trouxe esperança. Esperança de que um dia alguém lá de dentro vai gritar. Alguém lá de dentro vai dizer que tá tudo errado. Alguém lá de dentro vai dizer que as coisas precisam mudar. Espero que a diretoria do Vasco entenda, essa atual diretoria, o que o treinador tem a dizer. Porque, olha, eu começo a fazer um meia-culpa em relação aos treinadores passados. Claro, o treinador de futebol, ele não é infalível, gente. Ele comete erros. Ele comete os erros, mas estando à beira do campo e muitas das vezes pressionado e solitário, como eu vejo que os treinadores do Vasco nos últimos anos têm estado. O Abel, quando senta numa entrevista coletiva e diz foi lindo porque ele não tem como dizer ao contrário, porque senão ele vai ser queimado dentro do vestiário, porque o Vasco é refém de jogadores. Porque ele não pode dizer, como o Lisca ontem foi perguntado pelo Emerson Rocha, que o elenco foi mal montado. Olha, seria mau caratismo da minha parte, disse o treinador. Como foi Ramon Menezes, que foi envolvido por conta da eleição e abandonado no meio de um campeonato, que é claro, ele cometeu erros, claro, ele abraçou convicções erradas, acontece, gente, acontece. O Roger Machado, treinador que era do Fluminense até ontem, chegou longe em competições que o elenco fraco do Fluminense não poderia chegar. Mas é muito mais fácil você detonar um treinador do que você cobrar de jogadores e do clube, da direção do clube, resultados. Ricardo Sapinto deu uma entrevista depois de ter saído. Claro, ele fez muita coisa errada. Volto a dizer, gente, todos cometem erros. É o Vanderlei que sai da área e erra no tempo de bola e é expulso. É o Ricardo Graça que olha alguém para dar um passe e entrega no pé do adversário. O treinador faz escolhas erradas que na nossa ótica são erradas. Mas imagine, se coloque no lugar dele. Como é definir o futuro de um time, o futuro de um clube? A satisfação é 20 milhões de torcedores? Você acertou, hein, Lisca? Não são 9, não. Cresceram 11. Alguém te deu uma boa dica dentro do Vasco. Mas como dar satisfação a esse torcedor se você é um lobo solitário? Ele trouxe 2 auxiliares, o Márcio Ram e o Cauã Almeida. Ontem falou que precisa de mais gente para estar ao lado dele, porque ele deve estar se sentindo, junto com os companheiros, isolado. Isolado porque o Vasco também internamente é uma máquina de vaidade, de pessoas que estão ali dentro há muito tempo, pessoas que se sentem móveis e utensílios, gente que se sente dona do clube. E alguém que chega de fora, um treinador que chega de fora, às vezes fica numa situação difícil, porque quer, por exemplo, treinar faltas, quer fazer esse trabalho depois dos treinamentos, como ele disse na Vasco TV antes do jogo com o Londrina, ao grande ídolo Roberto Dinamite, que era um grande cobrador de faltas, porque ficava cobrando faltas depois do treino. E aí, a fisiologia, a preparação física, o departamento médico, Lisca, não faça isso, Lisca, não faça aquilo. O Alex Oliveira nos disse lá no canal Atenção Vascaínos, na última sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira, quem comanda é o treinador. E me deu esperança porque eu senti do Lisca que ele botou o pau na mesa, porque senão ele vai pedir o boné. E olha, ele vai ter todo o nosso apoio. E acho que você, torcedor do Vasco, precisa sim gritar pela permanência do Lisca, porque eu volto a dizer, não é o melhor treinador de todos, não é o maior treinador. Mas eu pergunto, quem é o melhor treinador?
Vamos então aos exemplos. Tite, na seleção brasileira, contestadíssimo. Renato Portaluppi, hoje no rival, saiu do Grêmio, também criticado. O Inter contrata treinador a toda hora. Era o Kudê, trouxe o Ramires, tão decantado lá do Del Valle, demitido. Agora tem o Diego Aguirre, que foi treinador que levou o Inter à semifinal da Libertadores, ex-jogador do clube, e tá aí pressionado de novo. Você vai no Santos do Fernando Diniz, o tão decantado Fernando Diniz, eliminado da Copa Sul-Americana. Os treinadores brasileiros, eles são ruins ou é o sistema que os engole? Os treinadores brasileiros são ruins ou os dirigentes ainda continuam dando muito pitaco? Os treinadores são ruins ou os jogadores têm uma mentalidade de que aqui nós somos os privilegiados? Isso que a gente tem de ideia. Porque os jogadores de futebol no Vasco, como os jogadores de futebol no Brasil, são sempre os privilegiados. São sempre aqueles que não são demitidos. Quando o Lisca diz ontem que vai sentar com a direção e vai exigir mudanças, sim, que as mudanças sejam feitas, direção do Vasco. Deixem o treinador trabalhar. Ele é a última esperança desse ano não ser uma tragédia. Porque a gestão Jorge Salgado, se não subir, já está fadada ao fracasso. Já entrou dentro de uma desconfiança enorme, já entrou dentro de um clima político pesado. Não vou aqui discutir, eu sei que tem muita gente que vai escrever, mas foi golpe, mas ele não podia. Gente, esqueçam, ele é o presidente do Vasco, não adianta, ele não vai sair, não vai sair. O processo vaidade está acima de tudo. Nunca vi um presidente dizer, não, eu estou renunciando porque não está dando certo. O homem tem a sua vaidade. Então isso não vai acontecer. Porém, a cobrança tem que ser forte. O clube precisa se unir. O clube precisa, sim, dar ao torcedor uma esperança. E a esperança hoje, àqueles que estão lá dentro, é dar ao Lisca carta branca para trabalhar. Volto a dizer, é o melhor treinador do Brasil e do mundo? Não, não é. Guardiola foi eliminado recentemente de Champions League e também teve seu trabalho questionado. O próprio Klopp, da mesma forma também no Liverpool. E aí? Deixa o Lisca fazer do modo dele. Ele sabe o que fazer. E aí, ano que vem, a gente discute se ele é o melhor cenário ou não. Mas se ele pede jogadores, tem que correr atrás para conseguir. Contratem. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Não sei. Eu não estou aí para saber. Não perguntem a nós. Mas precisa dar um jeito. Sabe por quê? Porque eu estava analisando hoje no domingo, depois do jogo, de ver a entrevista do Lisca, a tabela do Campeonato Brasileiro. E há um clube que hoje venceu categoricamente o Vila Nova, que a gente sofreu para ganhar, que é o Botafogo, que essa semana recebeu a mesma notícia da questão do TRT, das cobranças antecipadas, 100 milhões. Vocês acham que o Botafogo está na mesma situação do Vasco? Olha, eu diria que está até pior. Aí você vai para o Operário, CSA, Guarani, todos esses clubes, Sampaio Correia, todos esses clubes passam dificuldades financeiras gigantescas. Como eu disse, o Botafogo ainda pior. Mas você vê o jogo do Botafogo e parece que nada está acontecendo. O Botafogo, que já nos tinha dado em meses anteriores aquele jogo lá da volta olímpica com a taça do 5º lugar, um alerta: Vasco, vocês não são tudo isso. E ninguém acreditou. Todo mundo achou que estava bom. Todo mundo achou que estava ótimo. Talvez ali o Marcelo Cabo teria vontade de gritar, mas não teve personalidade, como teve o Lisca. Lisca teve personalidade e gritou, porque ele sabe que os problemas dos outros são gigantescos também. Todos têm problema, todos têm salários atrasados, todos têm dívidas trabalhistas. O presidente do Sampaio Correia deu uma entrevista recente aqui no canal, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, falando da mesma coisa, pedindo ajuda aos torcedores, que precisa juntar. Ah, eu consegui contratar um jogador. E aí você vê o currículo do jogador, jogou em clubes menores, mas para o Sampaio Correia é importante, sabe por quê? Porque é engrenagem.
É a realidade do Sampaio Corrêa. É brigar para ficar na Série B e é brigar para tentar, eventualmente, como uma glória, subir. Como é para o Operário, uma glória ter vencido o Vasco 2 vezes no ano de 2021. Isso vai para a história. Então esses clubes têm algo de diferente que o Vasco não tem. Talvez a esses clubes não falte o que eu sempre cobro: alma. E alma engloba muito vontade, engloba muito saber onde está, necessidades. Ontem, quando eu vi a entrevista do Andrei, eu comentei isso no pós-jogo, lá no canal Atenção Vascaínos. Claro que a gente se sensibiliza, claro que a gente fica pensando, opa, acendeu uma luzinha. Mas será que não é porque o Andrei está em final de contrato? Será que é porque ele viu que vai ser pai agora e está no aperto? Preocupado? Sim. Mas olha, bem-vindo ao mundo, Andrei. Porque você desde 2018, tá aí nessa batalha do sobe e desce. E eu nunca vi uma entrevista dessa sua. Mas antes tarde do que nunca. Como eu acho que o Ricardo Graça também deve estar com vontade de falar. Só que esses dois, especificamente, já deveriam ter assumido o protagonismo, porque são os jovens mais antigos do Vasco há algum tempo. Hoje era para Graça e Andrei estarem comandando uma geração. E não estão. Talvez o aperto, talvez o passar de mão na cabeça por amigos, por empresários, por staff, por direção, os fez serem esses meninos deslumbrados, achando que a qualquer hora vai dar certo. Não, amigo. Bem-vindo ao mundo. Você perde pai, você perde mãe, você perde o seu sustento, você tem que correr atrás. Todos vocês que estão nos vendo, muitos, não todos, mas muitos, já passaram por isso. De repente cai no colo de vocês os boletos. Você tem que correr atrás. Você tem que lutar para resolver isso. Não vi que o Andrei não teve sinceridade. Não. Só acho que de uma maneira dura, de uma maneira triste, ele acordou e viu que precisa realmente melhorar. Porque senão ano que vem ele não vai seguir a sorte que o Henrique teve. Talvez o Andrei não tenha. Que o Henrique hoje deve estar em Lyon pensando, puxa Juninho, muito obrigado pela oportunidade. Porque o Henrique hoje podia estar jogando no Juventude, podia estar jogando no Cuiabá, podia estar jogando no CRB, pelo que ele jogou nos últimos 7 anos no Vasco. É um bom profissional, é um bom menino, mas que não contribuiu, não foi efetivo. Então eu acho que diante dessa situação, quando o Andrei expõe o que expôs, quando o Lisca expõe o que expôs, eu só peço à direção do Vasco, faça, obedeça, pegue a vaidade e pendure dentro do armário, ou amasse e jogue no lixo. Não achem que vocês entendem mais do que quem está dentro do clube, do que os treinadores, do que aqueles que comandam. Porque vocês não entendem. Dirigentes do futebol, como nós jornalistas, temos noção. Claro que quem convive mais, quem está no dia a dia, tem experiência de vida. Eu não sei mais do que o Lisca. Eu não sei mais do que muito treinador. Sento com vários para entender certas situações que mesmo depois dos 50 anos, ainda tenho dúvidas. Porque eu não estou lá dentro. Já estive em alguns momentos, mas não como eles. Nada mais importante do que a convivência. É a mesma coisa quando alguém vem e diz, vocês não são corretos nessa abordagem. Que jornalismo é esse que vocês fazem? E eu digo, não se meta naquilo que você não sabe. Eu não me meto na sua escalação, você não se mete na minha pauta. Eu acho que cada macaco no seu galho, cada um no seu cada um. A gente precisa entender isso. E hoje, o bastão está na mão do Lisca. Ah, como é que a gente vai contratar? Se vira. Eu quero dispensar fulano, Beltrán, mas não dá. Tem que dispensar. Ah, esse jogador vai voltar para a base. Volta. Esse jogador não serve para cá. Tchau. Sabe por quê? Direção do Vasco. Tanto o Jorge Salgado, como o Duque Estrada, como o Carlos Roberto Osório, como o Vitor Roma, como o Adriano Mendes, como todos os que estão no Vasco, como o senhor Alexandre Pássaro, como o senhor Luiz Melo. Se não der certo, eu não sei onde é que vocês vão ficar.
Eu não sei aonde vai ser o ano que vem de vocês. Porque não dá para o Vasco viver essa situação agora. Clubes que estão à nossa frente passam por problemas piores e os jogadores se entregam. Os jogadores têm uma mentalidade diferente dos nossos. Mudem a mentalidade. Deem ao treinador aquilo que o treinador quer. E culpem o treinador se não der certo. Agora, não achem que vocês serão a solução. Porque esse é o grande problema do Vasco nos últimos anos. Os dirigentes sempre acham que eles são as soluções. E não são as soluções. As soluções estão em campo. Quem joga é jogador. Se o jogador não quiser, não vai à frente. Portanto, façam o que o Lisca está mandando. Sim, hoje estamos na mão do Lisca. Lisca é mais importante que qualquer dirigente do Vasco. Do diretor executivo ao presidente. Ele é o cara que pode salvar o ano de 2021. Ainda dá tempo. O Vasco tem uma sequência de 2 jogos em casa contra a Ponte e Brasil de Pelotas. Tem que vencer. Depois pega 2 desafios fora, Avaí e CRB. Adversários que nós tivemos dificuldades, um perdeu e o outro nós ganhamos na sorte por 3-0, porque foi um placar mentiroso. Para a gente poder sonhar com alguma coisa. E que os jogadores se espelhem no Andrei. Falem. Eu dei uma sugestão, inclusive, internamente no Vasco. Botem os jogadores para falar diariamente. Deem mais entrevista. Deixem eles se comunicarem. Talvez isso esteja faltando. O desabafo do Andrei ontem, talvez tenha sido para ele libertador. Coloquem os jogadores para que o torcedor possa também saber o sentimento de cada um. Chega de esconder. Chega de blindar. Chega de dizer não pode. Chega de não pode chamar o Lisca de doido. Por que não pode chamar o Lisca de doido? O Vasco não é um media training. O Vasco é um clube do povo. E o povo precisa de satisfação. Porque o Vasco é o clube do povo. Não é o outro que é o clube do povo. Entendam isso definitivamente. Lisca, a gente confia em você. Faça das suas convicções. Erre, mas erre com a sua cabeça. Seu grito ontem foi um grito de milhões de torcedores. Você é a nossa última esperança. Grande abraço, bom domingo para todos vocês, fiquem com Deus.